E é fogo no parquinho, gente, tá? Notícia que acaba de ser confirmada é a seguinte: presidente acaba de ser expulso do cargo agora, gente, tá? Neste exato momento, gente, tá? Notícia que acaba de ser confirmada que presidente acaba de ser expulso do cargo. Ele não só foi expulso do cargo, e o substituto acabou de ser anunciado, gente. Acabou de sair o nome do substituto. Inclusive, o substituto acabou de assumir o cargo, gente, tá? Foi tudo assim numa velocidade da luz impressionante. Notícia que acaba de ser confirmada: presidente acaba de ser expulso do cargo, já tá fora do cargo. Inclusive, o substituto acabou de substituir, acabou de fazer o anúncio, acabou de se pronunciar. E é claro que eu vou trazer essa bomba nos mínimos detalhes para todos vocês. E o ministro Alexandre de Moraes, em ato de desespero, acaba de tomar decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Essa decisão do Moraes chocou o Brasil inteiro. Qual foi essa decisão que o Moraes acabou de tomar que pegou o Brasil inteiro de surpresa? É claro que eu vou vir correndo aqui trazer essa informação para vocês, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Deputado federal acabou de vazar aqui, tá? Um vídeo de um deputado federal com garota de Não posso nem terminar aqui o programa, o nome, gente, tá? Deputado federal acaba de ser pego no flagra, gente, tá? Vazou o vídeo íntimo de deputado federal com garota de PRO. O resto aí vocês interpretam. Sim, gente, tá? Esse escândalo acabou de explodir. Vazou imagens, tá? Quando ele viu que estava sendo ali filmado, o homem ficou revoltado, furioso. Eu vou trazer os detalhes, os bastidores dessa notícia que chocou Brasília agora neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Notícia que acabou de ser confirmada. Parlamentar, gente, tá? Extradição de parlamentar acabou de ser confirmada. Extradição de parlamentar acabou de ser confirmada. Eu vou trazer também os detalhes dessa notícia que devastou a política nesse dia de hoje. E por fim, gente, tá? Tragédia sobre Lula acaba de ser confirmada. E o clima é de desespero no PT e na esquerda, gente, tá? Tragédia do Lula acabou de ser confirmada, gente, tá? E o clima na verdade, o clima de velório no Palácio do Planalto. Tragédia sobre o Lula acabou de ser confirmada. E é claro que eu vim aqui na Velocidade da Luz também para trazer essa informação para vocês. E, por fim, gente, tá? Eu já ia me esquecendo. Presidente da CPMI do INSS acabou de atropelar Davi Alcolumbre e acabou de prorrogar a CPMI do INSS. Bomba. Inclusive deu treta feia, briga feia. Tá, eu vou trazer que a briga feia teve dedo na cara, teve palavrão, teve tudo que tem uma discussão, parece até letra de música sertaneja, né? Mas teve, sim, tá? Briga feia na CPMI do INSS agora. Marcel Van Hatten teve que ir pra cima. Gente, eu vou trazer o vídeo da briga feia que aconteceu dentro da CPMI do INSS e o motivo dessa treta feia. Inclusive até o nome do Lula teve ali na roda, porque o trem tá feio pro lado do filho do Lula, do Lulinha. Vou trazer também esse vídeo dessa briga feia que aconteceu agora na comissão. Tudo isso e muito mais vai estar aqui. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, explode o vídeo, deixa o joinha, gente, deixa o joinha, deixa o like. O like de vocês dá uma ajuda tremenda aqui pro nosso trabalho, faz a plataforma entender que o conteúdo é importante, é relevante e distribui aí para as outras pessoas que também gostam desse conteúdo. Vamos lá, gente, dando início. E agora, ela, gente, que a gente admira, eu admiro demais. Bárbara, do Te Atualizei, gente, tá? Acaba de explicar, acaba de expor uma bomba que está sendo preparada contra o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, gente, tá? Deve estar se descabelando, se tivesse cabelo, claro, né? É uma bomba, gente, tá? Bomba está prestes a explodir contra Alexandre de Moraes. Você só vai entender assistindo o vídeo aqui, ó, completinho, do início até o fim. Prometo que esse vídeo vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Vejam só. O Alexandre tá no olho de um mega furacão e eu vou detalhar isso um pouco mais à frente. Então, por que ele iria nomear o Fábio Shor pro seu gabinete justo agora quando o pau tá quebrando? Não seria mais prudente para evitar o falatório público que, ó, tá péssimo? Esperar um pouquinho mais?
Por que raios ele fez isso agora? Então, o motivo exato eu não tenho, mas eu posso confabular. Tá, pega lá o seu chapéu de alumínio e vê se eu tô doidona de bala fine ou se isso aqui faz algum sentido pra você. Vocês estão sabendo que o caso do Felipe Martins andou lá nos Estados Unidos? Quer dizer, andou não, correu. Então, após o CBP... Gente, o caso Felipe Martins e a Justiça dos Estados Unidos voltou a atormentar Alexandre de Moraes. Só que agora é 1000 vezes pior do que antes. Vocês vão entender. CBP tentar por 2 longos anos encerrar o caso sem revelar o nome do agente que fez a inserção fraudulenta de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, eis que o juiz americano, semana passada, falou bem assim. Meu Deus, gente, esse menino foi muito prejudicado pelo que aconteceu. Ele tem o direito de ter todas as informações. Então ele determinou que o CBP fornecesse não só o nome do agente e a data que a inserção fraudulenta foi feita, mas ele foi além do que a própria defesa pediu. Ele determinou que todas as comunicações, ou seja, pediu troca de e-mails entre agentes, mensagens internas, relatórios ou ordens expedidas e os logs dos sistemas das pessoas que teriam acessado a página do Felipe fossem entregues pelo CBP. Ou seja, o juiz não quer apenas saber quem seria o registro fraudulento. Ele quer saber quem mandou fazer. Aí, no meio disso, olha só a minha memória, que uma hora ainda vai me colocar na cadeia. Imagina só, crime. Tenho boa memória. Enfim, eu lembrei da oitiva do Fábio Shor na qualificação de testemunha do Felipe Martins, que foi quando os advogados do Felipe perguntaram ao Shor se ele conhecia um agente da PF que trabalhava no CBP de Orlando. E então aconteceu isso aqui. Gente, presta atenção nesse diálogo, eu não sei se você já ouviu ou não, mas presta atenção nisso aqui porque é surreal. O doutor Fábio confirma que nunca teve, então, nenhum contato com o agente Adriano Oliveira Camargo, o oficial de... Doutor Ricardo, só deixa eu então contextualizar bem, para que não haja qualquer problema em relação a isso. Ele não teve nenhum contato com esse agente da Polícia Federal, Adriano de Oliveira Camargo, relacionado a essa questão da minuta do golpe. Essa investigação. Da viagem em si. Eu faço questão disso ficar muito claro na medida em que ele é um agente da Polícia Federal e, eventualmente, em qualquer reunião, encontro, em algum local, ele possa ter tido contato. Isso que eu queria saber dele. Isso que eu queria saber. Se ele nunca em algum momento, porque eu até explico porque eu conheço esse agente da Polícia Federal, ele era lotado aqui em Guarulhos. Então, o irmão dele é juiz de direito. Sim, nós queremos saber se ele teve contato na passada viagem. Por essa razão eu estou contextualizando para evitar que fique depois possam falar, olha, falseou alguma coisa. Então, eventualmente, na carreira de delegado, ele pode ter encontrado. Não é nosso papel aqui. Não, só para deixar claro. Não estou imputando nada disso à defesa. Eu só estou querendo deixar isso claro, para ficar bem delineado. Doutor Rafael, se me permite, eu entendo essa pergunta deles, é que, novamente, essa organização criminosa ela utiliza a metodologia da milícia digital para propagar informações falsas, né? E estão alegando que eu teria ido aos Estados Unidos e eu, de alguma forma, teria ajustado a inserção desses dados. Ninguém falou isso. Não estou falando que é o senhor, doutor. Eu não estou falando que é o senhor. Eu estou falando que a milícia digital, por meio de redes sociais, está utilizando isso daí. Galera, eu nunca tinha visto o juiz responder pela testemunha. Tipo, eu conheço o cara, tá? E o Shor, que ele tá querendo dizer é que ele não encontrou esse Adriano pra tratar do caso do Felipe, tá? Não em outros encontros pra outras coisas. Bizarro, muito bizarro. E eu tô falando que foi esse Adriano? Não, eu tô só falando que isso tudo foi muito estranho. Até porque o Shor comenta que rola fofoca absurda contra o Shor, claro, absurda, de que ele poderia estar por trás dessa tal inserção. Mas, enfim, dito tudo isso, essa semana o CBP, enfim, após 2 anos de enrolação, entregou os dados ao juiz. Justo na semana que o Shor é retirado da PF e vai parar no gabinete do Moraes, aqui, ó. Fica aqui, tá, Shor? E o que eu tô tentando fazer com todas essas informações? Nada. Só achei, assim, uma mega coincidência, mas coincidência não é crime no país das coincidências. A qualquer momento, e quando eu falo qualquer momento, é qualquer momento mesmo, os advogados do Felipe terão acesso a essas informações e eu, com certeza, volto aqui para contar esse capítulo final de quem fraudou os dados de Felipe nos Estados Unidos. Gente, acho que eu tô com meu coração muito peludo. E aí, gente, como vocês já sabem, eu sempre peço a opinião de vocês, porque eu amo ver a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu simplesmente amo quando vocês tiram um tempinho aí pra vir dar a sua opinião, um pitacozinho de vocês aqui nos comentários. E aí? É só uma coincidência, gente, tá? É só uma coincidência? Por que será que o ministro Alexandre de Moraes colocou o Fábio Shor pra trabalhar ali, ó, debaixo das asinhas dele, ali, ó?
tempo todo ali, ó, nas vistas do Moraes. Por que será? Será que é algum tipo de proteção? Ou será que é só uma incrível coincidência aqui no país das coincidências? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. E agora, gente, a Lava Jato voltou a atormentar Lula da Silva, gente, tá? Quem não se lembra do PowerPoint do Deltan Dallagnol? Quem não se lembra do Sérgio Moro decretando a prisão do Lula da Silva por causa dos escândalos, da corrupção, da roubalheira, de tudo que aconteceu com aquelas quadrilhas, né, dos escândalos, da roubalheira? Quem não se lembra do Sérgio Moro decretando a prisão de Lula da Silva? Pois bem, gente, tá? Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estão de volta, gente, tá? Para desespero de Lula da Silva, estão de volta, só que agora muito, muito mais fortes do que antes. Por quê? Por que eles estão mais fortes do que na época da Lava Jato? E por que o Lula e o PT estão desesperados aqui com esta grande parceria? Calma, gente, tá? Acompanhe que aqui é tintim por tintim esse vídeo. Ou seja, uma pessoa que está bastante raivosa e fala o tempo todo em perseguir quem ou condenou no passado. E aqui do lado, Sérgio Moro, que é um exemplo vivo do que foi a Lava Jato. Precisamos falar sobre o estado do Paraná e sobre a República de Curitiba. Isso porque, para desespero de Lula da Silva e seus aliados no STF, os dois maiores expoentes da Lava Jato se uniram a Flávio Bolsonaro e agora são os mais fortes concorrentes ao Senado e ao governo do Paraná. No meio do caminho ficou o Ratinho Júnior, um governador aprovado por 8 em cada 10 eleitores, que moveu as pedras erradas e perdeu espaço no tabuleiro de 2026. Para entender o que aconteceu, é preciso voltar um pouco no tempo, mais precisamente para o segundo turno das eleições de 2022. Foi lá que o recém-eleito senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, iniciou uma reaproximação com Jair Bolsonaro, de quem foi ministro da Justiça entre 2019 e 2020. Moro, responsável por decretar a prisão de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro em 2018, surpreendeu o petista ao comparecer a um dos debates presidenciais, aconselhando Bolsonaro durante os intervalos e acompanhando o ex-presidente em entrevistas. De lá para cá, Moro reconstruiu sua relação com a família Bolsonaro, especialmente com Flávio, seu colega de Senado e pré-candidato à presidência. E aqui vale lembrar do rancor que Lula da Silva carrega no seu coração contra o homem que primeiro sentenciou a cadeia. Um ressentimento que parece durar até hoje, como fica explicitado nessa entrevista que o petista concedeu já como presidente da República. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só mas também quando eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Que estadista, hein? E esse mau sentimento de Lula não se restringe apenas ao juiz do caso. A mágoa e a difamação se estendem também aos que o investigaram e o acusaram. Eu vou me entregar na Polícia Federal e vou lá pra dentro. Vou perto daquele juiz insignificante. Vou perto daqueles procuradores da República que faziam parte de uma quadrilha dentro do Ministério Público. Eu vou lá pra provar a minha inocência. Só alguns detalhes. Lula não provou sua inocência e nunca foi absolvido. Pelo contrário, foi condenado por 10 juízes em 3 instâncias da justiça por unanimidade, mas teve suas ações penais anuladas por 8-3 no STF. E um dos procuradores caluniados por Lula nesse discurso é o doutor Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato e candidato mais votado a deputado federal pelo estado do Paraná em 2022. Pois bem, no mesmo ato que Moro se filiou ao PL para concorrer ao governo do Paraná, Flávio Bolsonaro também anunciou que, além de Felipe Barros, do próprio PL, seu outro candidato ao Senado é Deltan Dallagnol, do Novo. Veja o pesadelo que se desenha no Paraná para os petistas. As duas figuras que Lula reputa como inimigos agora são os favoritos para ocuparem os 2 cargos mais importantes do Estado, Senado e governo. Mas qual o papel do Ratinho Júnior nisso tudo? Nenhum. O popular governador do Paraná achou que tinha café no bule, quando na verdade o café já estava servido e esfriando na mesa. Interlocutores afirmam que Ratinho Júnior não fez a leitura correta da paisagem política. Mal aconselhado, Ratinho insistiu na sua própria candidatura à presidência, como uma terceira via, o que deixaria o Flávio sem palanque robusto no Paraná. A decisão da campanha bolsonarista foi estender a mão para Sérgio Moro reviver essa aliança e garantir o certo, ao invés de aguardar pelo duvidoso. Ratinho Júnior poderia ter sido candidato a vice-presidente ou a senador, além de eleger com facilidade o próximo governador do Paraná, mas mirou alto demais e agora luta para manter seu grupo político no poder. Enquanto isso, a Lava Jato da República de Curitiba volta a assombrar Lula da Silva, não pelo Poder Judiciário, mas via Legislativo e Executivo. Se você é empresário e deseja elevar o seu negócio para o próximo nível... eu vou ser muito sincera e honesta aqui com vocês. A informação que a gente tem de bastidores é que o Lula está furioso com essa composição
no Paraná. Mas ele tá muito furioso, porque são os dois maiores inimigos do Lula. O Lula tem uma mágoa, gente, sem precedentes contra o Sérgio Moro e contra o Deltan Dallagnol, o Ministério Público lá, que naquela época condenou e o Sérgio Moro que decretou a prisão dele. Inclusive, até o próprio Coppola fez questão de colocar aqui as imagens do Lula dizendo que iria se vingar. Se vingar do Sérgio Moro, das pessoas que o condenaram lá à prisão, que ele ficou mais de um ano lá preso, trancafiado na prisão. Então, ele saiu da prisão, muitas pessoas interpretam dessa forma, ele quis voltar para a presidência para se vingar. E agora ele acabou de ser pego de surpresa, né, gente? No Paraná, Lula não vai ter nenhuma chance, gente, tá? Com Sérgio Moro. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, gente, tá assim meio... Poxa, eu preferia o Ratinho Júnior, né? O Ratinho Júnior tem um perfil mais alinhado com a direita, tem um perfil mais fiel ao Bolsonaro, mais fiel à direita, tem o Ratinho que está sempre apoiando, né, o Bolsonaro, sempre os patriotas, a direita. Claro, gente, eu vou ser muito sincera e honesta aqui com vocês. Eu gostaria muito que o Ratinho Júnior não tivesse perdido esse time. Ele demorou muito para tomar a decisão, ficou ali, né, gente, tá prosseguindo no seu plano de ser presidente da República e acabou que perdeu o time, chegou um pouco atrasado, tomou a decisão um pouco atrasada, porque o Flávio Bolsonaro já tinha fechado aliança com o Sérgio Moro e com o Deltan Dallagnol. E antes de passar para a próxima informação, gente, eu queria uma análise crítica de vocês, análise crítica de todos vocês. Entre Sérgio Moro e o governador Ratinho, qual vocês acham que seria a melhor opção? O que o Flávio Bolsonaro poderia ter escolhido? Quem vocês acham que representaria melhor essa questão? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? É muito importante. Vamos lá, porque tem mais, tá? Agora, gente, que vídeo hilário que eu vou colocar aqui agora na tela para vocês. Até agora eu tô sem acreditar que isso aqui aconteceu. Vocês acreditam, gente, que um deputado federal foi pego no flagra discutindo com uma garota do Job? Não pode nem falar, né? Não sei nem o que a plataforma faz, mas garota do Job, gente. Garota de pro... O resto aí vocês terminam. Gente, parlamentar, deputado federal foi pego no flagra discutindo, brigando com uma garota do Job por causa de valor. Ela cobrou um valor, ele achou um absurdo e começou a atacar a menina. Gente, que vergonha, meu Deus do céu. Assistam. 26 mil, você paga entre o cara. A mulher fica... Pega o teu carro e vaza. Esse parlamentar, gente, é esse aqui, ó, de terno azul. Esse aqui é o parlamentar. É o deputado federal Luciano Alves, do PSD. Tá? Ele se envolveu em uma confusão, tá aqui na matéria, ó. Ele se envolveu em uma confusão com uma garota do Job na noite desta quarta-feira, tá? No Lago Sul, área nobre, só gente que tem dinheiro que vai ali para a Asa Sul, gente, tá? A área realmente é... O caso ocorreu por volta das 23h30 e mobilizou até a Polícia Militar do Distrito Federal. Eles ficaram discutindo, brigando ali e a polícia foi acionada. Segundo o relato de uma testemunha ouvida pela coluna, Mirelle Pinheiro, tá? O parlamentar estava em um restaurante quando abordou a mulher e em seguida entrou no carro dela para negociar o programa. Durante a negociação, houve divergência sobre o valor cobrado. A mulher teria pedido R$1.000, enquanto o deputado se recusava a pagar e afirmava outro valor. Falou, olha, eu quero, mas eu só pago o valor X. Vamos supor que eu pago só R$500. A mulher ficou furiosa. Como assim? Você está colocando valor no meu trabalho? É eu que dou valor no meu trabalho. Você vai pagar o que eu quero. Se não quiser, rapa fora daqui. Aí o cara ficou furioso, porque ele queria o trem, né? Mas queria pagar pouco. Gente, que vergonha. Eu não acredito. Tá aqui, gente, tá? O vídeo. Vejam só. A mulher ela falou que 3 mil. 3 mil por essa mulher, essa baranga. Velho, vai arrumar os dentes. Se beliscar em mim, o bagulho vai estar onde?
seja... Quem eu vou? Ela está se tornando bandeira. A gente está te provocando. Ó, cala a boca que você se coloca no seu lugar. O que você está fazendo aqui? Você não quer dar, você pega... Vai embora. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Eu não posso bater nela, mas é mulher com mulher aí, ó. Ela sabe da verdade. Ela sabe a verdade. Ela fala a verdade. Eu só quero que você livre a voz do você saia daqui. Não vou sair não, porque eu vou ficar aqui, você não manda aqui. Ai, você vai ficar no estacionamento. Vou ficar bem aqui. Quero ver quem é que vai me tirar daqui. Você vai pegar com comédia. Luciano. Você vai perder tempo. Meu Deus, que vergonha, gente. É um absurdo um trem desse. É um absurdo, gente. Gente, é simplesmente surreal. É surreal. Isso aqui, gente, o cara, um parlamentar, gente, tá um representante do povo, que foi eleito, se prestar um papel ridículo desse, gente, chamando a mulher de baranga. Lembrando que agora foi aprovado, né, gente, projeto de lei da misoginia. Gente, esse homem vai pegar cadeia, vai pegar 5 anos de cadeia, tá? Se já tivesse, ó, já valendo ali o projeto de lei da misoginia, esse parlamentar, ele chamou a mulher de baranga, né? E se essa mulher acionasse ele na justiça, poderia pegar 5 anos de cadeia. Você tá vendo só, gente, a questão lá do projeto de lei? E agora isso aqui, gente, pelo amor de Deus, que vergonha, gente, é muito humilhante. Meu Deus do céu, gente, tá? É o ó do Borogodó, né? Como diz o ditado lá no meu estado natal, Goiás. É para acabar com o piqui do Goiás. Vamos lá, gente, agora! Atenção, atenção, treta feia, briga feia acabou de acontecer dentro da comissão, gente, tá? Um parlamentar petista partiu para cima do presidente, né, do Carlos Viana, e disse: olha, você está protegendo a oposição, você está protegendo os aliados do Bolsonaro, os amigos do Bolsonaro, você está protegendo, você só quer ferrar a esquerda, você só quer ferrar os aliados do Lula, você só quer ferrar o filho do Lula, você quer ferrar o irmão do Lula. Aí, gente, o presidente da CPMI não aguentou, partiu para cima do esquerdista, falou várias verdades, teve dedo na cara, gritou com o cara. Aí, depois veio o Marcel Van Hatten e foi lá e chancelou de vez. O Marcel Van Hatten mostrou a foto do Lulinha e explodiu uma bomba. Assista, gente, é o melhor vídeo que você vai assistir hoje. Esta presidência tem sido muito clara desde o início. Todo o debate aqui é para uma investigação séria, profunda. Não é uma investigação eleitoral ou de interesse local de ninguém. Porque todas as vezes que se levanta uma difamação contra qualquer pessoa que não aprova, nós estamos prejudicando a investigação e a honra dessa CPMI. Isso é muito claro. Quero deixar claro ainda a toda quem está nos assistindo. 6 igrejas apareceram aqui nas investigações. 3 delas tiveram o sigilo quebrado e está à disposição dos parlamentares. Ninguém falou absolutamente nada porque não encontraram nada. 3 outros, então por que não se cita? A questão é a seguinte, Excelência, o senhor falou, agora o senhor falou, ouça. Mas o senhor ouça, o senhor fala o que quer, eu respeito tudo. Agora o senhor me respeite. Mas o senhor ouça, por gentileza. Eu vou depois, o senhor já falou o que tinha que falar. Que nós encontramos. 3 pessoas tiveram aqui o sigilo quebrado porque fizeram doações. Está à disposição de todos os parlamentares. Agora, nós temos que ficar dentro do que é nosso. Não há nenhuma prova até o momento de que houve dinheiro do INSS nas investigações que estão sendo ditas aqui que não foram feitas. Não há. Eu espero que outra CPMI específica do Banco Master, do crime organizado, tenha acesso e coloque a claro tudo isso. Mas aqui é só discurso, porque essa presidência desmente com fatos. Deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, olha aí, presidente, seja religioso ou de qualquer outra área, eles não blindam ninguém. Nós não blindamos ninguém, seja religioso ou de qualquer outra área. Aliás, o senador Eduardo Girão propôs e foi aprovado na CPI do crime organizado a quebra de sigilo e a convocação do Zedel. Nós discursamos e na prática fazemos. Agora eles, e repito, acabaram de dizer, seja religioso ou seja de qualquer outra área, nós não blindamos ninguém. Então por que o PT está blindando o Lulinha? Se até o Lula disse que se o filho dele errou, tem que ser investigado, presidente. É ou não é verdade, senador Carlos Viana? O Lula não disse isso. O Lula disse, se tiver problema com o filho meu, que dê explicação. Cadê a explicação dos 300 mil reais de mesada que o Lulinha recebeu do careca do INSS, de acordo com a Roberta Luxinger, em mensagens trocadas entre os dois?
ela, Roberta, e o careca do INSS, e que foram reveladas pela Polícia Federal. Senhor presidente, a Roberta Luxinger também foi blindada pelo PT. O Edson Claro, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS, foi blindado pelo PT. E aí eles vêm falar de Fabiano Zettel, contra quem nós já aprovamos requerimentos de quebra de sigilo, já propusemos, inclusive, senador Girão, lá na CPI do crime organizado. Aqui também estamos dizendo, doa a quem doer, todo mundo tem de ser investigado se tiver envolvimento. E aí o PT vem acusar Vossa Excelência de ser seletivo. Isso é uma piada. É uma piada, mas eles estão ficando nervosos, senhor presidente, porque as pesquisas nos últimos dias estão demonstrando que Lula perde a eleição na próxima vez em que o brasileiro for às urnas. Eles estão desesperados, porque isso aqui, a volta à cena do crime, inclusive por familiares seus, o filho do Lula, está afetando a imagem do presidente ex-presidiário descondenado e que logo, logo será também deseleito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Gente, Marcel Van Hatten aproveitou a oportunidade. Gente, a esquerdalhada realmente está desesperada, tá? Principalmente com relação às últimas pesquisas. Eles já perceberam que o chefe Mor vai ser expulso do cargo e o Lulinha, gente, está atolado nesse escândalo de corrupção, só piorando a situação do Lula, e o desespero tá tomando conta geral, gente, tá? E agora, gente, tá? Olha só, aqui, ó, vocês viram aqui o presidente da CPMI do INSS? Pois bem, ele acabou de atropelar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ó, após quebra de sigilo, quebra de sigilo, Viana prorroga a CPMI do INSS sem chancela do STF, gente, tá? Ou seja, o Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, atropelou, passou por cima de Davi Alcolumbre e do próprio STF, gente. Tá aqui, notícia bombástica, tá? O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, prorrogou os trabalhos do colegiado por 60 dias e suspendeu a sessão de hoje até às 18 horas, quando o plenário do STF deve ter terminado de decidir sobre o caso. Tá aí, gente, tá? STF tá lá em votação, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá em votação, mas aqui ele foi lá, peitou e confrontou, gente. Tem que prorrogar. Prorrogou por mais 60 dias e agora nós estamos aguardando aí o resultado da votação dentro do STF. Inclusive agora, há poucos instantes, o próprio André Mendonça votou e assim, gente, ele fez ali um discurso pedindo, né, para que os ministros concedam essa prorrogação por 60 dias, porque tem muitos bilhões para serem recuperados que foram roubados aí dos velhinhos do INSS nesse escândalo de corrupção. Agora, gente, tá? Daqui a pouco, gente, tá? Presidente foi expulso do cargo, tá fora, inclusive o substituto já tomou conta, já deu o pronunciamento, eu vou trazer daqui a pouco para vocês, porque antes, inclusive, tem uma decisão, ato de desespero do Moraes, ele tomou uma decisão, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, mas antes, mais uma pesquisa, gente, saiu nova pesquisa e o Lula fez o quê? Caiu. Caiu igual uma jaca podre. Rejeição de Lula avança e desaprovação ao governo atinge quase 54%. Gente, o Lula deve estar chorando em posição fetal dentro do banheiro, porque é uma tragédia atrás da outra. Gente, o clima é de velório no Palácio do Planalto. A desconfiança do brasileiro em relação ao desempenho de Lula ganhou fôlego em março. A desconfiança ganhou fôlego. Dados do Instituto Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, revelada nesta quarta-feira, tá, 25, que 53,5% da população descarta a conduta do Lula. O cenário mostra um agravamento da percepção pública, uma vez que o índice de reprovação subiu 2 pontos, ou seja, subiu 2 pontos para desespero do Lula. Gente, se vocês acompanham todos os vídeos que eu posto aqui nesse canal, eu já tinha avisado que a taxação das blusinhas e colocar a Receita Federal para monitorar as movimentações via Pix do povo brasileiro, isso ia custar muito caro para o Lula. Eu não disse isso para vocês, gente, tá? E custou caro, mas veio assim com juros e correções, gente, tá? Porque tá aqui. Atlas Bloomberg, taxa das blusinhas lidera erros de Lula com 62% de rejeição, ou seja, para 62%, eles acham que o maior erro do Lula, o erro fatal,
foi a taxação das blusinhas que ele prometeu que não ia acontecer. Teve parlamentar que prometeu, Lindbergh Faria gravou vídeo, postou nas redes sociais, disse que a oposição estava divulgando fake news. Fiquem despreocupados porque o Lula não vai taxar as blusinhas. É mentira da direita, é mentira da oposição. Teve parlamentar, deputada federal de Uberlândia, que lá na tribuna, gente, confiem que o Lula não vai taxar as blusinhas, isso é mentira da direita. O que o Lula, né? Até a Janja disse, olha, não é bem assim, gente, calma. O que o Lula foi lá? Taxou as blusinhas. E o povo não esquece, gente. O povo tem uma memória de elefante. E a conta chegou com juros e correções. Tá aqui. Levantamento da Pulse Brasil Atlas Blueprint mostra que a cobrança de imposto sobre compras internacionais, a compra das blusinhas, concentra a maior reprovação, né, entre decisões do Lula. Ou seja, taxação das blusinhas e o Pix, monitoramento do Pix foi os maiores tiros no pé do Lula. Divulgada nesta quinta-feira, 26, a pesquisa revela que 62% dos brasileiros consideram a medida um erro. O estudo também registra forte rejeição à proposta de ampliar a fiscalização de movimentação via Pix em cima de 5 mil mensais. Nesse caso, 59% desaprovam a iniciativa, gente, tá? Ou seja, 59% rejeita a ideia do Lula de fiscalizar. Agora o Lula e o governo taxar estão monitorando as nossas transações via Pix. O Nicolas tinha alertado que ia acontecer e eles foram lá através de um outro mecanismo, mas acabou monitorando o povo brasileiro e o povo tem memória boa. Vai custar caro, gente. Eu disse pra vocês, tá? Num passado não tão distante, eu disse, gente, essa questão das blusinhas, taxação das blusinhas e o monitoramento nas nossas transações via Pix vai custar muito caro pro Lula. E a minha previsão foi concretizada, tá? Que foi confirmada. Tá aqui, gente, eu disse pra vocês. E agora, gente, em ato de desespero de Alexandre de Moraes, porque isso pra mim não tem outro nome, é desespero. Desespero, gente, tá? Em ato de desespero, Moraes manda PGR pedido para incluir Moro no inquérito das milícias digitais. Ou seja, com o plano, né, do Flávio Bolsonaro, nem colocar a maioria no Senado Federal, colocar nos governos gente alinhada à oposição, né, ao Bolsonaro e à direita. Agora, sabendo que o Sérgio Moro tem esse plano de ser governador do Paraná para substituir o Ratinho Júnior, Alexandre de Moraes já está ali, né, mexendo doce nos bastidores para derrubar o Sérgio Moro, gente, tá? Por incrível que pareça, os planos já estão sendo colocados em prática. Desespero, gente, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, encaminhou à PGR nesta quinta-feira, 26, um pedido do deputado Lindbergh Faria. Quem diria, né, gente, tá? Que surpresa, né? O Lindbergh acionando a justiça para derrubar algum parlamentar, né? Tá aqui. Para investigar declarações do senador Sérgio Moro e incluí-lo no inquérito das milícias digitais. A PGR tem 5 dias para se manifestar. Isso aqui, em 24 horas, o PGR já deve decidir isso aqui. Após receber o parecer do PGR, Paulo Gonet Moraes poderá expedir uma decisão. Pré-candidato ao governo do Paraná, Moro insinuou sem provas na última terça-feira que a eleição de 22, na qual Lula, né, derrotou Jair Bolsonaro, não teria sido legítima. A afirmação ocorreu na cerimônia de filiação de um juiz da Lava Jato. Ele foi lá, deu a sua opinião e agora começa a ser perseguido pelo aliado do Lula, né? O Lindbergh Faria, marido lá da Gleice Hoffmann, e PGR, gente. Que rapidez, hein? Ou seja, é muita coincidência, né? Gente, há 3, 4 dias o Flávio Bolsonaro abraça Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Sérgio Moro para o governo, para governador, e Deltan para senador da República. 2, 3 dias depois, o Lindbergh Faria manda a bola para dentro do STF, deixou quicando, agora eles estão chutando para o gol. Mas primeiro precisa do parecer do PGR. O que vocês acham que o PGR vai decidir nisso aqui, gente, tá? Um doce para quem acertar. E agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês uma informação. O presidente foi expulso do cargo. Notícia que acabou de ser confirmada, gente, tá? Carmen Lúcia determina a cassação imediata do mandato do presidente da Alerj, Rodrigo Barcelar, gente, tá? Sim, Carmen Lúcia foi lá e
cassou o mandato. Carmen Lúcia determina a cassação imediata, gente. Ele acabou de ser expulso da presidência da Alerj no Rio de Janeiro, gente. Inclusive, acabaram de aprovar que até o substituto já está lá. Ele já está fora do cargo e o substituto já está lá. Tá aqui a informação completa. STE determina a cassação imediata de mandato de Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. Então, o presidente da Alerj acabou de ser expulso do cargo. O TSE determinou nesta quarta-feira a cassação imediata do mandato do deputado Rodrigo Bacelar, né? Presidente afastado da Alerj. Agora ele foi expulso em definitivo, gente. Agora tá... A decisão permite que os deputados estaduais elejam um novo presidente da Assembleia. E isso acabou de acontecer, gente. É tudo recorde, né? Uma velocidade. Tá aqui, em primeiro discurso à frente da Alerj, Douglas Ruas reconhece momento de excepcionalidade jamais visto na política do Rio. Esse aqui é o substituto do presidente, do agora ex-presidente da Alerj, do Bacelar, gente, tá? Que tá aí atolado em escândalos de propina, de corrupção, de fraude. Então, esse aqui é o novo presidente da Alerj a partir do dia de hoje. Então, em seu primeiro discurso, após ser eleito presidente da Assembleia, o deputado Douglas Ruas, do PL, gente, tá? O novo presidente da Alerj é um parlamentar do PL. Ele reconheceu que o Estado vive um momento de excepcionalidade jamais visto na política e afirmou que sentiu orgulho de ter sido escolhido pelos parlamentares. Então, ele foi... O parlamentar do PL foi o escolhido para assumir a presidência da Alerj. Para a linha sucessória do Estado, o deputado PL assume o cargo de governador após renúncia de Cláudio Castro na segunda-feira, gente. Então, tá aí. Informação divulgada agora pela linha sucessória do Estado. Deputado do PL assume o cargo de governador após renúncia de Cláudio Castro na segunda-feira, gente, tá? Então tá aí, notícia de última hora atualizada aqui para vocês. Presidente, o Bacelar foi expulso da Alerj e agora assume um parlamentar do PL, Douglas Ruas. Vou ficando por aqui, gente, tá? Até daqui a pouco tem mais informação aqui para vocês.